Bom dia, gente. Deixa eu só colocar aqui no canal de milagres. Bom dia. Só um minutinho, por gentileza. Bom dia, gente. Que o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Que a glória do Eterno esteja conosco essa manhã, né, irmãos? E que possamos nos levantar para viver o propósito do milagre. Porque, irmãos, eu quero começar essa manhã dizendo que nós não vamos conseguir viver o propósito de milagre que Deus tem para nós prostrados, né? Bom dia, gente. Bom dia, que Deus abençoe a entrada dos irmãos. Sejam bem-vindos. Eu andei bem baleada, mas eu sabia que muito disso também é por causa do jejum, que é um jejum que está mexendo com muitas coisas no mundo espiritual. E eu andei muito resfriada, mas muito resfriada mesmo. Ainda não estou bem, mas estou bem pela glória. Amém? Pela graça de Deus. Porque o meu instrumento é a voz, né, irmãos? Se eu não consigo falar, como é que eu posso prosseguir? Então foi necessário parar um pouquinho para poder recuperar e estar de pé novamente aqui para que o nome do Senhor, bom dia, gente, seja engrandecido, glorificado, exaltado, que as promessas de Deus elas se cumpram no meio de nós. Eu sei que muitos dias nós vamos olhar, carrega a chave dos teus celeiros, que a prosperidade chegue até o lar de vocês, a todo o povo que sacrifica nesse altar, todo o povo que sangra. Irmãos, tenha certeza que as suas ofertas não estão em vão. Pode ter certeza do que eu estou falando. Tudo que você tem plantado aqui, tem um tempo de plantar, mas existe um tempo de colheita também. E vai ter o tempo que a colheita vai chegar. Existem propósitos na tua vida que você nem sabe que existem. Você nem sabe, mas eles serão revelados pelo sangue. Talvez você está vivendo uma vidinha conformada, eu pago minhas contas, eu faço compra, eu vivo isso, eu vivo aquilo. Aí você começa a ter um compromisso no altar. E naquele altar Deus começa a revelar propósitos maiores. Porque nós vamos vivendo o acesso de acordo com a intimidade, com a legitimidade, com o relacionamento com Deus, com aquilo que vamos plantando diante de Deus. Ele vai começando a abrir a nossa visão espiritual para nos levar até os lugares altos. E eu quero declarar na tua vida essa manhã que existem lugares altos para você. Existem portas que vão se abrir. Existem pessoas que Deus vai te apresentar. Existem movimentos espirituais que vão acontecer na tua vida. Você quer saber de uma coisa? Quem aqui nunca fez tanto jejum na vida como tem feito agora depois que veio para esse ministério? Nunca fez tanto propósito espiritual na vida como tem feito ultimamente? Você já imaginou que você ia viver isso, Ruth? Vocês imaginaram que vocês iam viver isso algum dia da vida de vocês? Não. A gente olha, né, para as pessoas e diz assim, fulano leva uma vida de jejum, fulano leva uma vida de oração. Mas você não imagina isso. Então, quanto mais você se envolve com o altar, bom dia, mais o altar vai envolver você. Ao ponto, irmãos, que o mundo vai ser um barulho incômodo para você. As pessoas do mundo, elas serão um barulho incômodo para você. As ferramentas mundanas, as conversas mundanas, as pessoas que não geram acréscimo, elas serão um barulho incômodo. Um barulho que não vai fazer parte do teu cotidiano. Porque quanto mais você se envolve com o altar, quanto mais você se santifica, quanto mais você se purifica, mais você quer andar purificado. Mais você quer viver santidade. Mais você quer viver propósitos de vida e não de morte. Então você que tem levado vida com Deus aqui, que tem se lançado mesmo aos pés do Senhor, que tem vivido o propósito de renúncia, que tem se santificado, Nathalie, que a árvore genealógica da sua vida seja visitada, mas que ela seja visitada com o propósito de libertação. Porque, irmãos, basta uma pessoa na família para que maldições geracionais sejam quebradas. Quem já me ouviu pregar sobre isso? Basta uma pessoa posicionada
para que maldições geracionais sejam quebradas. Talvez a tua família vem 4, 5 gerações. Adultério, palavras rogadas, feitiçaria, bruxaria, inveja. Mas bastou uma pessoa posicionada, bastou uma pessoa de pé, no jejum, na oração, na renúncia, que ali o Espírito Santo de Deus começa a operar naquela família inteira. Ali o inferno começa a ser confrontado por causa do teu propósito de vida. Porque você se levantou para viver um milagre. Porque você, bom dia, gente. Porque você se levantou para viver o sobrenatural. Porque você se levantou e disse, a partir de hoje, eu não aceito mais carregar mazelas. E automaticamente o teu sangue, que é conectado com o sangue dos outros, vai começar a gerar limpeza, libertação, vai começar a trazer transformação, tua família vai começar a ser visitada, portas começarão a ser abertas. Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele lançou uma palavra de que todos os sonhos dessa família estariam enterrados. E quando você dá uma olhada para a tua família, você vê que todo mundo, a vida passou e a vida ficou enterrada. Pessoas que não frutificaram, pessoas que não foram felizes, pessoas que não foram acrescentadas em nada, pessoas que nunca saíram daquele espírito, daquele movimento da pobreza. É ou não é assim, irmãos? Você olha e diz assim, meu Deus, ninguém na minha família é bem sucedido. Todo mundo vive numa pobreza absoluta, é confusão, é briga, é gritaria, é todo mundo vivendo estagnado. E aí você começa a ver fora desse movimento de desespero espiritual. E o Espírito Santo de Deus começa a revelar a você. Dizer, eu levantei você como árvore frutífera. Eu levantei você como uma oferta agradável. Eu levantei você como bálsamo para que essa família seja liberta das maldições. Porque muitos irmãos estão gerando movimentos de que, eu vou ser crente. Aquela pessoa vai para a igreja, ela fica um tempinho, mas ela não vive o fortalecimento necessário. Ela não vive as ferramentas necessárias. Sabe por que ela não vive as ferramentas necessárias? Porque Satanás está ali operando. Porque o diabo está corrompendo aquela alma, aquele espírito. E hoje, nessa manhã profética que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui, eu amanheci, irmão, com a garganta ruim, e o diabo falou assim pra mim, você precisa de repouso? Eu falei, não, diabo, eu vou me levantar. Eu vou me levantar porque tem pessoas que precisam ouvir a minha voz. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra liberada aqui essa manhã. Bom dia. Precisam ouvir a palavra liberada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus quer falar aqui conosco. O Espírito Santo de Deus quer quebrar altares aqui essa manhã. O Espírito Santo de Deus quer quebrar movimentos espirituais que têm nos impedido de viver a totalidade de Deus. Eu não estou falando sobre você ser abençoado, não, irmãos. Eu estou falando sobre mudança de vida. Eu estou falando sobre a tua casa ser restaurada. Eu estou falando sobre você ser restaurado por dentro. Eu estou falando sobre a tua mente ser revelada pelo Espírito. Sobre comportamentos novos, atitudes novas. Deus quer modelar a tua personalidade para você viver um novo tempo. Há um novo tempo de Deus que chega para nós. Oh, Espírito Santo. Deus convidou você essa manhã para você ser coluna em favor dos teus, em favor da tua família, em favor... Bom dia, gente, sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. E muitos vão olhar para você, e geralmente aquele que foi levantado, é aquele que é rejeitado, é aquele que não é valorizado. Porque Deus não está trazendo você para cá para você viver um movimento religioso, irmãos. Não é sobre isso que nós estamos falando. Deus está trazendo você para cá para você viver um movimento libertador de sangue, de cura. Para você viver um movimento de revelação espiritual. Para você ser erguido, lapidado, lavado, curado pela graça, pelo eterno, pelo Espírito Santo de Deus. Deus não quer que você seja mais um cristão. Bom dia, gente. Que conversa sobre a palavra, que ouve a palavra, mas que não muda. Bom dia, Neuza. Carrega a chave dos celeiros. Que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Deus quer levantar aqui um povo forte.
Deus quer liberar o sopro da cura, da libertação, da transformação espiritual. Deus quer nos levantar para viver movimentos extraordinários. Deus não quer que você seja mais um cristão que se une para ouvir derrota, para contar derrota, para falar o que não deu certo. Nós iremos nos reunir aqui para contar testemunho de cura, testemunho de transformação. Tá ouvindo palavra não, Joelma? Se tu não tá ouvindo, abre o ouvido, filha. Você quer uma palavra no meio de uma pregação? Se liberta, filha. Tem gente, irmão, que precisa se libertar do demônio, que fica pedindo nas lives uma palavra, uma revelação, que isso é um demônio. A gente precisa ouvir a palavra de Deus e a gente precisa sentar para participar da palavra de Deus. A gente, até a palavra de Deus, a gente quer manipular ao nosso favor. Porque nós temos uma depressão, porque nós temos uma dor. Nós temos que sentar e participar, irmãos, da palavra de Deus. Nós não podemos manipular o céu, não. O céu não se manipula. Por isso que muitos de nós estamos doentes no meio do campo da batalha, porque tudo tem que ser do nosso jeito. A palavra está sendo pregada. Senta e participa da palavra se você está interessado em mudar de vida. Agora, se também não tiver, está tudo certo, porque a nossa parte está sendo feita. Oh, aleluia! Nós temos que parar, irmãos, de querer manipular a palavra, Deus. Tem que ser do nosso jeito. Se não acontecer do nosso jeito, não serve. É o desespero que a pessoa carrega porque não quer carregar o céu. Então deixa eu liberar uma palavra para você. Bom dia, gente. Quem não carrega o céu vai andar sempre desesperado. Quem põe as pessoas em primeiro lugar ao invés de Deus, sempre vai ter uma vida acorrentada. Sempre vai viver uma vida mesquinha, uma vida medíocre. Sabe por quê? Porque quem não põe... Acabei de gravar um vídeo sobre isso. Sei nem se deu tempo de você ver. Maldito é o homem que confia no braço do homem. Vai ser solitário, vai viver em lugares inabitáveis. É a palavra de Deus. Estou aqui com a Bíblia aberta aqui, que eu estava gravando um vídeo. Ainda agora. Não é sobre isso que eu vou pregar, não. Mas serve para nós aqui, ó. Jeremias 17. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então todos que você vê em desespero, não fique com pena não, irmãos. Entrega a palavra. Pare com esse negócio de peninha. Não tem que ter peninha de ninguém, não. A palavra está aqui e ela está sendo pregada. Ou a pessoa vive a palavra, ou ela vai estar aqui a resposta, ó. Vai viver solitário em terra seca, em lugares inabitáveis. Quantos de nós estamos vivendo em terras secas, em lugares inabitáveis, constrangidos, adoecidos? Por quê? Porque não queremos ouvir a palavra. Queremos viver um evangelho miojo. É tudo rápido, instantâneo. Desde que eu escute algo que conforte o meu coração. E a palavra é muito clara. Se você tem colocado a tua confiança em homens, se você tem posto em primeiro lugar as pessoas do que Deus, você vai ser solitário, inabitável, vai viver em terra seca, sim, lugares áridos. É a palavra de Deus que está nos dizendo. Então por que a pastora está pregando isso aqui essa manhã? Porque se você está sofrendo porque botou o coração em alguém, arranque o coração agora de alguém e ponha no céu. Tire o coração de ambientes, de pessoas. Ah, eu não sou feliz porque alguém não abriu uma porta. Não, você não é feliz porque você tem feito de alguém a tua esperança. E a esperança de Israel é Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que tem poder de operar no mundo espiritual. Não há ninguém além dele, bom dia, que possa fazer coisas acontecerem. Tá aqui, é muito profético o que está sendo falado aqui, irmãos. É muito bíblico o que está sendo liberado. As pessoas ficam o tempo todo desesperadas. Ah, porque eu preciso de uma palavra. Uma palavra. E a palavra está sendo pregada. Ou você vive ou você não vive, filho. Ou você se lança e aprende a verdade. Bom dia. Ou você vai continuar vivendo uma mentira. É você quem sabe da tua vida. Mas a palavra está aqui, ó. Maldito é o homem que confia no braço de outro homem. Bom dia, Jana. Maldito é o homem que confia no braço de outro homem. Maldito é o homem que põe confiança em coisas e pessoas. Tá aqui a palavra. Vai ser solitário, vai viver em lugares inabitáveis. Ou seja, são pessoas tristes, solitárias, carregando terra seca. Porque a solidão é para quem não segue a Deus. Porque quem segue a Deus não carrega solidão. Quem segue a Deus carrega graça. O desespero é a ausência do Espírito. É a falta de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Por isso que vivemos desesperados.
Sempre isso, uma palavra, pelo amor de Deus. Alguém tem que falar comigo. É você quem tem que abrir a palavra. Tirar o coração da idolatria, dos falsos ídolos. Ai, porque fulano não está bem comigo, eu vou morrer. Porque você não tem Deus. Nós precisamos, irmãos, colocar o coração em primeiro lugar em Jesus. Tirar o coração das coisas que estão acontecendo. Será que o teu coração não está na idolatria do dinheiro, irmãos? Ah, porque o dinheiro não entra. Ah, porque o dinheiro. Ah, porque o dinheiro. Será que o teu coração não está em marido e mulher e filhos? É por isso que nós andamos desesperados. É a ausência do Espírito, irmãos. E nós não vamos pregar sobre isso não. A palavra hoje está em 1 Reis 18. Amém? Mas é baseado no que a irmã entrou aí, que a gente todo dia fala sobre isso, irmãos. Mas nós temos que parar de andar conformados com esse mundo. Nós temos que olhar a graça e dizer: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o propósito de vida que o Senhor tem para mim? Qual é o caminho profético que o Senhor quer que eu caminhe? Qual é a direção profética? Não é, irmão, ser baseado, bom dia, em formatação humana, não. Ah, porque eu estou nesse formato humano, porque eu tenho que estar em formato humano. Não, você tem que estar onde Deus colocou você. Você não tem que estar em formato humano nenhum, não. Você não veio na terra para agradar ninguém, não. Você veio na terra para agradar Deus. Porque enquanto você quiser agradar os outros, a tua vida vai estar debaixo de maldição. Enquanto você quiser fazer coisas para mostrar para os outros que você é crente, que você está bem, a tua vida vai continuar sendo uma mazela espiritual. E é por isso que o diabo não deixa de atacar você. Porque você quer mostrar para os outros que você é crente. Você quer mostrar para os outros que você entende Bíblia. Você quer mostrar para os outros que você carrega a palavra. Mas e você? Qual é o fruto que você tem deliberado na terra? Qual é o movimento espiritual que você tem vivido diante de Deus? Qual é a caminhada espiritual que você tem vivido? Porque, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Se você colocar o coração em alguém acima de Deus, o propósito que o diabo tem para você é maldição, é solidão, é constrangimento, é adoecimento, é perdas. E é sobre isso que nós estamos vivendo nesta geração. E Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer para você, nesse domingo profético: tire o coração de circunstâncias. Ah, mas não tenho mais. É Deus em primeiro lugar. Ou é Ele, ou é Ele, ou é Ele. Não tenho mais, o mais é depois. Quando você entender que é bíblico, que todo o sofrimento que você carrega é porque você tem colocado o coração em pessoas e em coisas. Está aqui. Depois você lê Jeremias 17. Eu acabei de gravar esse vídeo, a irmã entrou aí, irmãos. Aí eu tive que falar, porque eu entendi que Deus quer que eu fale sobre isso. E nós temos que abrir a nossa boca profética. Não é, minha prima? Nós temos que abrir a boca profética e dizer: é assim, Deus. Nós não podemos ficar carregando escamas. Tem hora que você vai ter que tomar decisão e vai doer em você. Tem hora que Deus vai falar: olha, toma essa decisão aqui. E você vai ter que aprender a confiar em Deus, mesmo que aquela decisão não faça sentido para você. Você vai ter que dizer: Deus, é o que o Senhor quer, eu vou cumprir. É da maneira que o Senhor está me mostrando, é da maneira que eu vou viver. E acabou. Mas, irmãos, todo crente, escuta bem o que a pastora Daniele Barreto vai falar aqui. Que você vem em desespero pedindo oração a todo mundo, é porque ele não está baseado na palavra que o profeta Jeremias falou aqui. Vamos lá. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Lucrécia, eu vou falar com você. E aparta o seu coração do Senhor. Então quer dizer que quando eu confio em alguém, eu estou me apartando do Senhor? Claro que sim. Se eu ponho a confiança em alguém acima de Deus, eu estou apartando o meu coração do Senhor. Eu estou levando o meu coração a pessoas, a movimentos, a circunstâncias espirituais que não procedem do trono da glória e da graça de Deus. Amém, irmãos? E é por isso que Deus permite o sofrimento. Muitos de vocês carregam uma coisa que eu acho bonitinho demais. Ai, eu sou uma pessoa tão boa, pastora, por que eu sofro? Eu não merecia sofrer, irmãos. Talvez você até não mereça sofrer, mas você não entendeu a palavra como tem que ser entendido. E é por isso que você tem carregado sofrimentos. Porque a Bíblia diz que quando você se aparta o coração do Senhor, vamos lá. Porque será como um arbusto solitário no deserto.
e não verá quando vier o bem. Ou seja, você está tão sufocado pela dependência emocional que quando acontece o bem, você não valoriza ele. Tô certo ou tô errado, irmãos? Você não consegue enxergar a visão profética, você não consegue carregar a visão profética. Aquilo que é bom que o Senhor tem feito com você, você não valoriza. Você desqualifica as coisas boas para viver as coisas ruins. Por quê, irmãos? O coração está longe. Como que eu vou carregar bondade se meu coração está em braço humano? Eu não consigo enxergar a bondade de Deus. Eu só consigo ver o que é mal e valorizar o que é mal. Meu Deus. Sabe por que tu chegou aqui hoje desesperado? Ai, pastora, ora por mim porque meu namorado me largou. Eu não vou orar, não. Porque eu não vou perder meu tempo com bobagem. Sinceramente. Sabe por que você está assim? Porque ao invés de você colocar o coração em Deus, você apartou o coração em Deus e botou nos outros. E quando Deus manda você tomar uma decisão, você não tem capacidade para tomar, porque você é dependente emocional, porque está se arrastando em algo que Deus não quer que você viva. E aí você fica desqualificando a bondade de Deus. Irmãos, cuidado com a desqualificação da bondade, porque Deus pode estar querendo derramar bondade em você e você desqualificando. Por quê? Porque a dependência emocional não deixa você qualificar a vontade de Deus. E deixa eu te contar uma coisinha. Nem sempre a vontade de Deus vai agradar a tua carne, não, irmãos. Tem coisa que Deus vai trazer até você para você tomar decisão que não vai fazer sentido nenhum. Você vai olhar e vai falar, meu Deus, o que é isso? E Deus vai dizer, fica baseado em mim, não naquilo que o teu coração te diz. Tem coisa que o céu vai liberar para você. Lucrécia, eu quero liberar para você algo da árvore. Que toda a tua árvore genealógica seja visitada. Que você seja coluna sobre a base das tuas irmãs, das tuas sobrinhas, dos teus sobrinhos, dos teus pais, dos teus tios. Que o sangue seja visitado pelo derramamento no altar. Porque altar é lugar de quebra de maldições. Altar é local em que nós quebramos maldições geracionais e espirituais. Irmãos, eu estou em propósito de jejum. Deus revela para mim coisa dos filhos dos meus primos, que às vezes eu não tenho nem contato com esses meninos, tão longe. Para você ver como é que o sangue é forte. Como é que quando você se propõe a fazer um propósito de sangue, o Espírito Santo de Deus começa a visitar toda a linhagem sanguínea. Ele começa a vir revelando o DNA para quebrar maldições, para quebrar altares. Sabe por quê? Porque sangue é propósito que liberta, que cura. Então, antes de eu pregar a palavra, eu vou falar sobre Elias hoje aqui. Talvez você chegou aqui hoje dizendo, eu estou numa situação tão difícil. Sim, você pode estar numa situação difícil, mas se você hoje decidir que a partir de hoje você vai tirar o coração da dependência dos outros e vai colocar em Deus, aí, irmãos, eu tenho uma palavra profética para liberar para você. Vamos lá. Olha bem, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Tem gente que está aqui vivendo lugar seco, no meio do deserto. A água, até a água que você vai beber é salgada. Escuta bem o que a pastora está dizendo aqui. Sabe por quê? Isso aí, bem-vinda. Sabe por quê? Porque você está botando o coração em alguém. Ah, o coração está no emprego, pastora. Porque se eu perder esse emprego, o que vai ser da minha vida? Ai, o coração está na minha esposa. Ai, o coração está nos meus filhos. Irmãos, a palavra é muito clara. Tem gente vivendo em terra seca, bebendo água salgada, em lugares solitários. Então vamos fazer a conexão da inteligência espiritual. Sabe por que você está desesperado querendo arrumar alguém e não arrumou ninguém até hoje? Porque o coração não está em Deus. O coração tem que arrumar alguém. Por isso que você está solitário. Porque a solidão, irmão, não é o estado de estar com alguém e deixar de estar, não. A solidão é aquele desespero que você carrega na alma. Ai, até hoje eu não arrumei ninguém, pastora. Ai, porque eu vivo sozinho. É uma falta de Deus. Porque se tu tivesse Deus mesmo no negócio, tu não estava aí se humilhando pro diabo. Tu estava colocando o coração em Deus, dizendo, Deus, vai acontecer na minha vida o que tiver que acontecer. Bom dia, gente. Se vocês ainda não seguiram a pastora, segue por gentileza.
Prosperidade aos provedores, aos semeadores, aos compartilhadores, aos curtidores, aqueles que têm estado aqui todos os dias somando nesta obra. Ontem eu estava mal, irmãos. Eu deitei, falei, vou ficar deitada, porque amanhã eu tenho que estar bem. E a Ruth me mandou uma mensagem, eu falei, Ruth, obrigada por isso. Ela falou, não, pastor, eu estou aqui para isso. Não, vocês estão aqui por amor à obra. Vocês estão aqui somando todo dia. E eu sou muito grata a vocês por tudo que vocês fazem. Por estarem aqui diariamente, por estarem compartilhando, por estarem com a gente todos os horários, por nunca terem largado a nossa mão. Porque, irmãos, é muito fácil eu estar batendo palma quando o ministério está lá no estouro. Agora, tem gente que está somando aqui todo dia. Tem gente que não deixou de somar um minuto aqui. Tanto bom, tanto ruim, não largou o ministério em nenhum momento. Sabe por quê? Porque você sabe o que Deus tem feito aqui na vida de pessoas. Então, meu muito obrigado a você que tem colocado você aqui. Porque tem gente aqui, irmãos, que prioriza essa obra. Não está levantando outros altares, não. Está focado aqui nesse ministério, porque daqui tem recebido e daqui tem devolvido. Então, que Deus abençoe vocês cada dia mais. Que a honra de Deus esteja sobre a cabeça de cada um de vocês. Que a prosperidade de Deus esteja com cada um de vocês. Que milagres aconteçam com cada um de vocês. Que o sobrenatural de Deus chegue até a casa de vocês. Que tem sido visitado por princípios aqui. Eu posso dizer a você, nenhum de vocês vai chegar em lugar nenhum sem aprender de princípios. Esquece. Você pode ver que você está na igreja aí não sei quantos anos até pregando, mas a vida é uma destruição. Porque se você não entender de princípios, você não sai do lugar. Porque, bem-vinda, Elisene. Porque o que tira você, ó, a Adriana botou o baú 100 vezes na sua vida e 100 vezes naqueles que vão ofertar. Que Deus abençoe vocês de maneira grandiosa, extraordinária e poderosa. Isso são princípios bíblicos, que se você não identificá-los, você fica rompido, sempre quebrado, sempre abatido, sempre contando história triste. E vamos lá, irmãos, que eu tô doente, mas não tô morta, amém? Ô glória. Aí Deus vai falar sobre a bendição. Tá? Jeremias 17. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. Sabe qual é a palavra de Deus? Quando você tirar o coração daquilo que você tem colocado e colocar o coração em Deus, pode vir o calor que for, pode vir a fome que for, não vai tocar em você, não vai tocar nos teus filhos, não vai tocar na tua casa, não vai segurar a tua trajetória. Exatamente, quando você larga tudo e diz, a partir de hoje, eu vou viver uma vida de princípios, eu vou viver uma vida revelada pelo céu, eu vou viver uma vida de conexão com a graça de Deus. Duvido que vai vir a fome na tua casa. Eu duvido que os teus celeiros serão visitados com doenças. Eu duvido que você vai ser ansioso, depressivo, vai ter pensamentos de morte. Porque, irmãos, o que destrava a vida do crente não é ficar 10 horas em monte, igual uns doidos aí, não. O que destrava a vida do crente é obediência. Obedecer, é estar em obediência diante do Senhor, é viver uma vida de princípios, é olhar e dizer, tudo me condiciona a viver dependência, mas eu vou viver o céu, eu vou viver baseado no Espírito, eu vou viver baseado nas coisas de Deus, eu vou caminhar com Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. É olhar e dizer, Senhor, carrega as chaves dos celeiros, sejam prósperos, frutíferos. É quando nada mais é importante do que os princípios, irmãos. A dor do coração, a dependência, a porta que fechou, não. Nada disso tem relevância. Porque eu tenho um Deus que me garante. Eu tenho um Deus que me promove. Boa tarde, gente. Se vocês não me seguiram, siga-me. Eu tenho um Deus que me levanta, que me sustenta. E ainda, que tudo esteja dando errado, eu
Sou uma planta, uma árvore plantada no ribeiro de águas. As minhas raízes estão no meio das águas. As minhas raízes estão no meio das águas. Amém? Irmão, qualquer coisa fora do contexto aí pode bloquear, tá? Tô com paciência zero pra idiotice. Tô pregando a palavra. Amém? Se tem alguém preocupada com meu brinco, vai continuar a morrer preocupada, tá bom? Pode bloquear aí, por gentileza. Pra gente não perder muito tempo, que eu tô pregando palavra. Que é o que muito crente devia estar fazendo, pregando palavra. Ao invés de estar pregando bobagem. Amém? Muito crente devia estar pregando palavra verdadeira e genuína, ao invés de estar preocupado com baboseira. Porque é um monte de crente miserável, vou abrir a boca, tá? Miserável, sujos, com roupa suja, vivendo de escassez, de miséria, mas querendo ditar regras daquilo que eles nem entendem, que é a palavra de Deus. Porque se for perguntar, nunca leu a palavra. Se for perguntar, não sabe nem o que é a palavra, o que é um princípio bíblico, sabe? Então gostam muito de falar o que não entendem. Eu não discuto com quem não entende palavra, irmãos. Eu quero mais é andar com pessoas que transbordem a essência de Deus. Quanto mais você transbordar a essência, mais próximo de você eu vou andar. Amém? Não estou preocupado, não. Tu transborda a essência. Teu assunto é a palavra de Deus, teu assunto é a oração, teu assunto são princípios, então estamos juntos. Nós vamos evoluir cada dia mais. Assunto de futilidade, crente fútil. Amém, irmão? Que fica em cima de monte, não lê uma palavra, não tem uma vida transformada, eu tô fora. Amém? A gente vai carregar aqui o céu. O senhor é contra monte? Não. Não é sobre ser contra monte. Tem muitas bênçãos em cima de monte. Mas quando você vai direcionado pelo céu, não direcionado por bobagem. Amém? Igual eu vejo um monte aí, carregando só bobagem. Não tem nada que acrescente a ninguém. A vida não muda, a vida de ninguém muda, mas acho que são pregadores da palavra. Temos que tomar muito cuidado com isso aí, tá, irmãos? Muito cuidado com isso aí. Porque o que mais tem são demônios aí travestidos de crentes aí em cima de montes. Amém? Então a palavra de Deus diz assim, ó, nós vamos pregar a palavra aqui. Tô com a Bíblia aberta aqui em Jeremias 17. Se você ainda não seguiu a pastora, segue. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não honrou a obra, honre essa obra. Amém? E vamos lá. Aí o que a palavra diz aqui, irmão, no versículo 8? Sua folha não fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Posso dizer uma coisa para você? Crente curado e firmado que põe o coração em Deus não tem depressão, não tem ansiedade, não tem síndrome do pânico, não tem temor noturno, não tem insônia e não tem pesadelo. Você sabia disso? Ele não é perturbado. O crente que carrega os princípios, aquele que tira o coração dos homens para colocar em Deus, ele não será perturbado. Ele vai viver uma vida de cura, ele vai viver uma vida de validação, ele vai viver uma vida de transformação, ele vai viver uma vida levantada, erguida e sustentada pelo céu. Todo crente firmado que diz assim, a partir de hoje, meu coração não está em homens, o meu coração está no trono da glória e da graça de Deus. Fique em paz, você não será perturbado. Perturbações noturnas, demônios tocando você intimamente, paralisia do sono. Irmãos, quem já viveu numa casa que do nada tem confusão? Eu já vivi, irmãos. Isso aí é um pedacinho do inferno, tá? Quem já viveu numa casa que do nada tá tudo bem, tem brigalhada? Quem já viveu isso? Do nada, tá tudo bem, daqui a pouco alguém surta, confusão, gritaria, pancadaria. Isso aí é um pedacinho do inferno, tá? E eu quero que você entenda que Deus quer te dar absoluta paz. Você pode tá tudo do lado de fora dando errado, mas você é o ribeiro de águas vivas. Você tem paz, você tem alegria, você vive motivação de cura, de libertação, de transformação. Isso é um pedacinho do inferno. Deus não está nesse negócio. Por quê, pastora? Porque aonde Jesus está e aonde você põe o coração nele, tá aqui, ó. A tua folha fica sempre verde. Você, mesmo nos tempos difíceis, você não para de dar fruto. Diga uma coisa pra mim, crente para de dar fruto? Crente para de dar fruto? Crente não para de dar fruto.
Porque o fruto do crente está na vida espiritual. A frutificação do crente está no espiritual. É no movimento espiritual, é na busca espiritual, é no relacionamento com Deus. É quanto mais ele mergulha, pode tudo externamente estar dando errado, mas ele... Vou ler de novo o que ele é. Porque ele é uma árvore plantada junto às águas. A água traz o que, irmão? O que a água traz para nós quando nós entramos na água? Suponhamos que está muito calor e do nada você entra numa água limpa. O que essa água traz para você? Vida, isso aí, Cleomar. Bem-vindo, bom dia. Frescor, isso, Jane. Limpeza, purificação. Então, o que a palavra diz? Que aquele que põe o coração em Deus, ele sempre será refrescado pelo ribeiro de águas. Ele vai ser límpido, purificado, lavado, remido. Pode estar dando tudo errado, mas ele é uma planta, é uma árvore, renovo. Ele está naquelas águas profundas, límpidas do Espírito Santo de Deus. Escute. Sua folha está sempre verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos, porque todos nós vamos viver um abalo. Mas se você é fundamentado em Deus, você não vai estar perturbado em tempos de crise. Sabe por que você vive perturbado em tempos de crise? Porque não tem vivido a conexão direta com o trono. É por isso que você está desesperado porque não tem dinheiro, está desesperado por causa disso, está desesperado por causa daquilo. Por quê? Porque não está fundamentado com o coração em Deus. E aquele que não tem o coração em Deus, ele vai viver solitário, em terra seca, bebendo água salgada. Ele não vai usufruir dos benefícios da água límpida que desceu do trono da glória e da graça de Deus. Oh, aleluia! Espírito Santo do Deus Altíssimo. Aí ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Por que direto eu estou chamando a atenção do povo que só vive desesperado, irmãos? Quem é que me escuta falar isso 2 anos aqui? As pessoas só vivem em desespero, desespero, desespero. Ai, porque eu estou desesperado. Ai, porque eu preciso disso. Sabe por quê? Porque elas estão baseadas no coração. E Jeremias anteriormente vai dizer: tira o coração, porque quem não tem base e coração em Deus vai viver solitário, desesperado, bebendo água salgada, em lugares secos e áridos. Palavra de Deus. Precisamos só fazer o discernimento da palavra de Deus. Muitos estão perecendo porque não conhecem princípios bíblicos. Por isso estão quebrados biblicamente, desesperados, abatidos, constrangidos, dependentes emocionais, porque não vivem os princípios da glória e da graça de Deus. Quem já foi aconselhado? Confia no teu coração. Quem já ouviu falar isso, irmão? Eu tenho pânico quando eu vejo um crente. Quer ver que me deixa assustada? Tô magoado com fulano, tô seguindo meu coração. Eu falo: esse cara nunca leu a Bíblia. Quando eu vejo um pregador, então me dá arrepio, porque eu falo: esse camarada não sabe nem do que ele tá falando e tá trazendo maldição para quem tá abaixo. Está entregando coisas erradas para quem não tem conhecimento da palavra. E muitos de nós já estamos quebrados porque estamos seguindo o coração. E seguir o coração é carregar bandeira de maldição. Quantos de nós estamos vivendo maldições porque estamos seguindo o coração? Ah, porque o coração. Ai, porque eu tô com essa pessoa, porque o meu coração não. Se você botar o coração em Deus, Ele vai te dar força para você se libertar. Se você colocar o coração em Deus, Ele vai te dar conhecimento para você entender o que é certo e o que é errado, o que vem de Deus, o que não vem, o que procede da graça e o que não procede da graça. Ele vai levantar você para viver milagres espirituais. Oh, aleluia! Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Mas olha bem, irmãos, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Nem o mais mentiroso que você conhece, porque tem gente que é mentirosa no extremo, ela não consegue ser tão enganosa como o coração. Ou seja, nós carregamos um órgão dentro de nós, cheio de corrupção e mentira, que se nós basearmos nele, nós viveremos uma vida totalmente destruída.
Quem aqui já tomou uma atitude inesperadamente, falou, eu me arrependo? Sabe por quê? Porque você se baseou pela emoção, pelo coração, não é verdade? Você, no momento, você foi lá e se baseou no coração. Você diz assim, eu tomei essa decisão, baseado no coração. Você talvez jogou a melhor pessoa da sua vida fora. Talvez você saiu do melhor emprego que Deus colocou você porque você foi emocionado. Porque em 5 minutos você jogou fora algo que Deus vinha construindo na tua história. Algo que Deus vinha construindo na tua vida. Algo que Deus levantou você para viver. Sabe por quê? Porque você foi baseado no sentimento. Porque algo não saiu como você queria. Porque algo não aconteceu como você esperava. Ali o diabo entrou e tomou conta das direções espirituais que o Eterno tinha para você. E Deus está liberando para você aqui hoje. Tire o coração do coração. Prosperidade. Bati com o pé aqui. Muitos de nós estamos baseado no engano. Deus disse, o profeta Jeremias está dizendo aqui, meu filho, nem a pessoa mais mentirosa é tão enganosa como o coração. E é por isso que você diz assim, olha, eu me baseei no coração. Aí depois dá tudo errado e diz assim, ai Deus, por que eu estou vivendo essa situação? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Porque o coração, ele tira de você a visão espiritual. O coração, ele arranca de você a visão espiritual. Você perde a visão espiritual para enxergar com os olhos do engano. Tô certo ou tô errado? Em 5 minutos você carrega os olhos do engano. Você não consegue enxergar o óbvio, irmãos. Eu já fui uma pessoa extremamente sanguinária, irmãos. Sanguinário no sentido de ser baseado em emoções. O tempo todo. E cada dia eu mergulho para me largar do sanguíneo. Cada dia eu me separo mais do sanguíneo e ainda assim nós vamos ter sanguíneo. Sabe por quê? Porque o coração é um órgão que ele milita contra o Espírito Santo de Deus. O coração, ele vai militar contra o entendimento espiritual da graça. Quando você vai dizer assim, eu vou largar a dependência, Satanás vai usar o teu coração e vai dizer, mas você gosta tanto de viver isso. Ainda que você esteja vivendo maus tratos, mas continue nessa situação. Ainda que você esteja vendo que isso é uma mentira, mas é melhor ter uma mentira e ter alguém do lado do que não ter ninguém. Certo ou errado, irmãos? Se vocês ainda não seguiram a pastora, segue, tá, irmãos? Por favor. Obrigado a todos que estão compartilhando. Obrigado a todos que estão curtindo, abençoando a obra de Deus. Sejam frutíferos e prósperos. Aonde vocês colocarem os pés de vocês, as mãos, que vocês sejam abençoados em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a dor, ela tem deixado claro para você sinais. Os maus tratos que você tem vivido na mão de alguém, as palavras difíceis que alguém tem lançado sobre você, é Deus dizendo para você, eu não tenho lugares secos para você. Eu não quero que você beba de água salgada. Eu não tenho rejeição para você, eu tenho amor. Tira o coração do que você está vivendo para viver baseado no trono da glória de Deus. Tire o coração da dependência daquilo que Deus quer fazer e você não deixa. Porque não tem nada mais enganoso do que o coração. Eu quero que você entenda muito bem o que está sendo pregado aqui hoje. Porque a palavra que está sendo liberada para você aqui hoje, ela vai mudar o teu destino. Ela vai tirar você desse lugar de solidão que você está vivendo. Ela vai tirar você desse lugar de dependência que você está vivendo. Ela vai tirar você desse lugar de dor, de ausência. Seja bem-vindo, Cleomar. Deus abençoe a todos vocês. Se não me conheciam, eu sou a pastora Daniele Barreto, sou escritora, sou mentora, sou pastora e estou aqui para liberar a palavra de Deus. Estou aqui para pregar a palavra, irmãos. Estou aqui para tirar você desses alicerces de miséria que você tem vivido, desses propósitos espirituais satânicos que o inferno tem levantado contra nós. Aí a palavra vai dizer assim, na última parte do versículo 9 de Jeremias 17. Quem o conhecerá? Ninguém conhece o coração, irmãos. Ninguém conhece o coração. Então a tua relação não pode ser com o coração. A tua relação tem que ser com o Espírito Santo de Deus. Você tem que dizer, Espírito Santo, eu abro mão do coração.
Eu abro mão da dependência. Eu abro mão do sentimento. Mas eu vou viver o trono da glória e da graça de Deus. Eu vou viver aquilo que o céu tem para mim. Não importa o que eu vou sentir. Porque, irmãos, o que você vai sentir é a dependência daquilo que você plantou. Ponto. Ninguém vai deixar de colher o que plantou. Todo mundo que planta vai colher. O bem, o mal, o ruim. Não interessa. O que você plantar, você vai colher. Sempre será desse jeitinho. Aí no versículo 10 Deus se apresenta e diz assim: olha, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Pausa. Se o profeta Jeremias diz aqui no versículo 5 que aquele que é maldito, que tira o coração de Deus e põe em homens, então quando Deus for enquadrar teu coração, ele vai ter você como o quê? Quem é que pode me dar o discernimento com a palavra aberta aí? Deus vai olhar o teu coração, ele vai fazer o estudo do teu coração e ele vai dizer maldição. Porque essa pessoa tem colocado o coração mais em pessoas, em coisas do que em mim. Porque a palavra diz aqui, eu esquadrinho o coração. Eu esquadrinho o coração. E eu provo pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Então vamos tirar da boca quando você diz que está sendo provado. Quando você se vitimiza, que Deus é mau e você é bonzinho. De que você, coitado de você não faz nada. Não, irmão, nós estamos colhendo o que plantamos. É dolorido ouvir, mas é a realidade. E se você não ouvir a realidade, você não sai desse lugar de dependência. Dependência da mentira. Dependência da aprovação dos outros. Dependência do alto valor dos outros. Dependência do elogio dos outros. Dependência. Que gera maldição. Biblicamente falando, estou baseado na palavra de Deus. Quando as pessoas estão nos desvalorizando e nós estamos ali botando altares para elas, eu imagino a tristeza de Deus, ainda que sejam nossos filhos. Quando nós somos dependentes, ficamos ali bajulando e os filhos nos maltratando, marido, mulher, sei lá quem é. Eu fico olhando e pensando o que Deus pensa. Quão dependente você é emocional de emoções. Sabe por quê? Porque você não confia em Deus. Você tem feito do teu filho o teu braço, da tua filha o teu braço. Amém? Porque nós não queremos lidar com as realidades proféticas. E o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui para dizer: tire o coração da dependência. Porque a resposta de quem confia em braços humanos é maldição, solidão, sequidão, águas salgadas. Vai morar num lugar que não tem nem água, a água é salgada. É aquele movimento que você diz: pastor, eu não prospero, eu não avanço, eu não cresço, eu não evoluo, a minha vida é uma vida de solidão absoluta. Porque a solidão, irmãos, ela é um estado espiritual. Quando você confia no braço de alguém, ali o demônio da solidão se aposta de você com legiões. Por isso que você vê muitas pessoas tirando a própria vida. Tirou a vida porque era solitário. Tirou a vida porque vivia numa solidão absoluta. Quebra de princípios, carregadores de maldições. E ainda olhando e dizendo: ai, eu sou uma vítima porque minha vida é uma vida de solidão. Presta bem atenção. Quando eu confio no braço do homem e não de Deus, eu abro um portal. E nesse portal o espírito da solidão se aposta de mim, que é o do espírito do desespero, da rejeição, do abandono. Cada uma legião dessa, irmãos, é um chefe. Cada patente dessa tem bilhões de demônios, de rejeição, doenças, ansiedade, síndromes do pânico, perturbações noturnas, perturbações ao meio-dia. A pessoa vê vulto, escuta vozes. Ela é maltratada numa relação. Você acha que Deus quer que você viva numa relação sendo maltratado? Quem acha isso? Você tem que pagar esse preço. Quem você acha isso? Quem lembra que eu preguei? Por que Deus acabou com Sodoma e Gomorra? Eu já falei sobre isso aqui. Por que Deus acabou com Sodoma e Gomorra? Quem lembra que eu preguei sobre isso?
Deus acabou com Sodoma e Gomorra. Abraão ainda intercedeu. Se tivesse 50 justos, 45. Quem lembra? Deus acabou com uma cidade inteira por causa da violência. Será que você entende? Violência, iniquidade, violência. A Bíblia diz bem claro: Deus acaba com a cidade de Sodoma e Gomorra por causa de violência. Violência. Então nós estamos segurando correntes que não são para serem seguradas, que não tem nada a ver com Deus. Ah, mas Deus me mandou pagar esse preço. Não, se assuma. Você quer pagar esse preço porque você gosta de sofrer. Aí é outro parangolé. Aí é outra estrutura, não tem nada a ver com a Bíblia. Você que quer ficar dependente de maus tratos. Bem-vindos! Tem nada a ver com Jesus. Tem nada a ver com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Então, quando eu confio em alguém, sabe por quê? Você fica aí esperando o tempo passar, esperando alguém mudar. Não é verdade? E aí você está confiando naquilo ali mais que em Deus. E ali os demônios, eles têm legitimidade para tocar bom dia no teu organismo, na tua mente. Por que do nada, irmãos, você vê homens e mulheres perturbados emocionalmente? Do nada o cara ficou perturbado, começou a tomar remédio controlado, a mulher começou a ter ataques. Já pararam para pensar nisso? Ninguém parou para pensar nisso? O que acontece? Um portal. Por quê? Porque a pessoa tira o coração de Deus e põe nos outros. Ali ela dá a vida dela dependente emocional para alguém. Ali ela passa a depender emocionalmente de alguém, do sorriso de alguém, do elogio de alguém. Se a pessoa tá bem, a casa tá boa. Se a pessoa não tá bem, tá tudo mal. Se a pessoa surta, destrói tudo, irmãos. Deus não quer isso para a tua vida não, irmão. É só você ver aqui, ó, no versículo 8. Sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar frutos. O cristão baseado nas promessas de Deus, ele nunca vai deixar de dar fruto. As coisas podem não estar acontecendo como ela quer, como ele quer, mas os frutos nunca deixarão de dar. Você sempre vai ser um gerador de frutos. Você sempre vai ser uma pessoa curada. Você sempre vai ser uma pessoa erguida. Você sempre vai ser uma pessoa levantada pelo céu, sustentada pelo trono da glória e da graça de Deus, independente de circunstância. Cristão baseado com coração em Deus. Ele não é circunstancial. Ele é baseado em promessas. Ele não vive, ai, acabou isso, vou morrer. Acabou aquilo outro, vou morrer. Ah, isso aqui não tá dando certo, vou morrer também. Ai, mas aquilo outro acabou, vou morrer. Não, senhor. Você não é baseado em circunstâncias. O teu coração é de Deus. Ele esquadrinha teu coração e ele vê em você propósito de confiança. Então, naquilo ali você vai ser medido por aquilo que você plantou. Vamos lá, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. É isto, para dar a cada um segundo o seu proceder. Então tudo que você colheu é segundo o que você procede. Certo ou errado? Quem até aqui está entendendo a palavra de Deus? Irmão, bora curtir esta live, bora compartilhar. É muito difícil uma live pregando palavra verdadeira, irmãos. Tem 100 e poucas pessoas aqui no TikTok, tá? Posso dizer para você, o povo gosta de futilidade, baboseira, o povo gosta do que não acrescenta, o povo gosta de tudo aquilo que não procede de Deus. Amém, irmãos? Então bora curtir, bora compartilhar, bora seguir. Se você ainda não seguiu esta palavra, segue-nos para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido, glorificado e exaltado aqui, tá? Vamos lá. Então cada um vai receber segundo as suas ações. Como a perdiz que choca ovos, que não os pôs, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará e no seu fim será insensato. Trono de glória enaltecida desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Pausa. Quantos crentes você conhece que vivem uma vida de vergonha e humilhação? Quantos crentes você conhece que estão dentro de uma igreja vivendo uma vida de humilhação e vergonha?
Humilhação e vergonha. A vida da pessoa é uma vida de humilhação e uma vida de vergonha. Em todas as áreas da vida dela. Seja bem-vinda, Maria Joana. Em todas as áreas da vida daquela pessoa, ela vive uma vida de humilhação e de vergonha. A palavra diz, aqueles que me deixam. Você pode estar dentro do santuário, mas o teu coração está longe de Deus. Vamos fazer aqui a conexão da inteligência espiritual? A pessoa está dentro da igreja, ela tem cargo na igreja, ela vai à igreja, ela sei lá o que na igreja. Cláudia, que você seja próspera. Mas o coração dela abandonou Deus, porque ela passou a ser dependente emocional de alguém. Ela tira o coração de Deus e põe o coração nos outros. Ela põe o coração até na obra, até no cargo, até no pastor, até na igreja. Mas o coração dela, batemos 100k de curtidas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido, glorificado e exaltado. Então qual é a palavra aqui? Serão envergonhados. Se você tem colocado alguém no lugar de Deus, você vai viver uma vida envergonhada. Vamos bater 200k, isso aí. A pessoa que ela tira o coração de Deus, ela vai viver uma vida de vergonha, uma vida de humilhação. Por isso que você vê tantos crentes, eu tô na prova, tô sendo humilhado. Você está sendo humilhado pelo que você plantou. Porque você tirou o coração de Deus para colocar o coração em homens. Então você sim vai viver uma vida de humilhação, uma vida de vergonha, uma vida de ausência do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Senta aí e participa, tá, Antônio? Estamos pregando a palavra, tá? Só sentar e participar, que você vai ser abençoado, tá? Vamos lá. Os nomes dos que se apartam de mim serão escritos no chão. Irmão, tá forte a palavra hoje, tá? Se você for espiritual, você vai entender que essa flecha tá entrando na tua casa para tirar você do lugar. Além de envergonhado, o teu nome vai estar no chão. Aí você diz assim, pastora, tudo que é lugar eu tenho dívida, tudo que é lugar é problema, tudo que é lugar é perturbação, tudo que é lugar é processo na justiça, tudo que é lugar é gente me defamando, tudo que é lugar, o que é isso, irmãos? Quem é que pode me dizer aí qual é a resposta disso? Aqueles que apartam o coração do Senhor serão envergonhados e terão seus nomes escritos no chão. E o que representa o chão? A base mais baixa de humilhação e constrangimento. E é por isso que muitos de nós estamos vivendo envergonhados com o coração no chão. Por quê? Porque o nosso coração não está em Deus, o coração está em pessoas. O coração está no emprego, o coração está no patrão, o coração está na mulher, o coração está no filho, o coração está no ciclano, está no beltrano, está na dependência emocional que você carrega. E que você diz, eu não consigo abrir mão da dependência emocional. Ai, porque fulano... Sabe qual é a dependência emocional que você está carregando hoje? Que você quer ter alguém a qualquer custo. Você não quer ser curado, você quer ter alguém. Você não quer ser curado, liberto, transformado. Você quer arrumar alguém a qualquer custo. Então por isso que você fica se exibindo aí na rede social. Você quer arrumar alguém de qualquer maneira. Você não quer ser curado primeiro, ser liberto primeiro, ser transformado primeiro. É por isso que você tem vivido uma vida de miséria, humilhação. Aqueles que abandonam a Deus, que tiram o coração de Deus para colocar o coração em vontades próprias, serão envergonhados e terão seus nomes escritos no chão. Profeta Jeremias está deixando muito claro aqui para nós. Pastora, depois que eu passei a ser crente, toda uma prova, nada. Você sempre viveu em prova. Tua vida sempre foi uma destruição. A diferença é que você agora está tendo uma visãozinha. E aí você está entendendo o que é bom e o que não é. O que é certo e o que não é. O que é errado e o que não é. Porque viver na miséria você já está vivendo há muitos anos. Aí Deus está dizendo, tira o coração da miséria. Põe o coração em mim. Porque eu vou fazer do meu jeito. Amém? Calma aí, que vai aparecer aquele cadeadinho aqui. Irmão, se vocês ainda não seguiram a pastora, sigam, por favor. Amém? Calma aí que apareceu o cadeadinho aqui. Deixa eu botar aqui o Lego aqui. Isso é uma perturbação, irmão. Pensa. Dizem que quando aparece isso é porque estão denunciando a live. Não posso fazer nada, né, irmãos? O diabo tem que ter seus adeptos, né, irmãos? Para perturbar mesmo, faz parte. Lucrécia, que você adquira patrimônios
Esse propósito é propósito de patrimônios, é propósito de construções, é propósito de levantamento espiritual, material e intelectual. É propósito de quem vai construir, é propósito de quem vai evoluir, crescer e abundar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Tá passando tribulação, então senta e participa, tá, Tânia? Que Deus está falando com você aqui, principalmente vocês. Então sempre que esse negócio que estão passando tribulação, essa palavra vai ser certinha para vocês, tá? O nome de vocês vão estar no chão, porque abandonam o Senhor, fonte de águas vivas. Vamos fazer a conexão com a inteligência espiritual? Se a promessa daqueles que põem o coração no Senhor, é ter a árvore plantada junto às águas. Tá mudo a live? Tá muda a live, irmãos? Possível, tá muda a live? Prosperidade, prosperidade. Não, é o teu. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo. Então o que o profeta diz aqui? Vocês abandonam a fonte de águas. E aí teu nome vai estar escrito no chão e vivendo o propósito de humilhação. Porque tem demônios, irmãos, que estão só esperando você agir com a dependência emocional. Tem demônios que estão só aguardando você dizer: ai, eu vou abandonar tudo, vou seguir meu coração. Vai lá, segue teu coração para tu ver. Tem hereditariedade querendo tocar em você. Demônios geracionais que estão só esperando para poder tocar no teu destino profético. Espíritos imundos que estão só aguardando para tocar na tua estrutura emocional, na tua estrutura material. Demônios querendo destruir a tua essência. Você pode estar passando o maior vale da tua vida, mas não abandone a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Esteja plantada onde Deus colocou você. Pare de agir por dependência pessoal. Ah, porque eu vou viver isso, porque eu vou viver aquilo, porque eu vou fazer disso, porque eu vou fazer aquilo. Esteja onde Deus colocou você. Porque o diabo tá doido para você dar esse teu piti. Amém? Esse teu piti para ele poder tocar naquilo que falta. Porque teu nome já tá na lama, já tá no chão. Você já tá vivendo uma vida de vergonha. O diabo tá só aguardando mais um pontinho para ele trazer mais uma legião de demônios para destruir a tua estrutura emocional. Amém, irmãos? Quem aí tá entendendo o que a pastora tá falando? Aí ele diz: porque vocês abandonam o Senhor, fonte de água viva. Ele é a fonte de água viva. Então, quando você tem sede, você tem que fazer o quê, irmãos? Quando você tem sede, o que você tem que fazer? Você não vai lá, não vai beber uma água, ó. Você vai lá e vai beber uma água. Então, você nunca pode deixar de estar bebendo da água viva. Você nunca pode deixar de se relacionar com a água viva. Você nunca pode deixar, olha aqui, ó. Água viva, ó. Botaram um baú aí, irmãos. Diana, que você seja visitada pela oferta de sangue e que os seus irmãos que vão poder ofertar por sua causa sejam visitados e a bênção deles respingue sobre a tua história também, a todos os do baú, tá? Sejam frutíferos e abençoados para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido, glorificado, exaltado na vida de vocês. E vocês são evangelistas, porque todo mundo que soma na obra, vocês estão me ajudando a estar aqui, para que almas sejam ganhas, para que vidas sejam levantadas, para que pessoas sejam estruturadas dentro do evangelho puro, cristalino, genuíno e verdadeiro. Aí o profeta vai dizer no versículo 14: cura-me, Senhor, e serei curado. Sara-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes o que saiu dos meus lábios, está no teu conhecimento. Pausa. Tem alguém aqui que fica se lamentando o tempo todo da vida? Fica o tempo todo falando besteira, o tempo todo olhando para trás, o tempo todo reclamando. Porque tudo que sai dos teus lábios, o Senhor Jesus Cristo conhece as palavras da tua boca. Então não há nada em oculto que não seja revelado. Tudo que você fala
Tem um anjo anotando o que você fala. Muitos de nós estamos baseados em maldições, porque estamos liberando maldição com os lábios. Estamos falando palavras que profanam a adoração ao nome do Senhor. Estamos liberando maldições, porque nada dá certo, porque eu não conquisto nada. Dá uma olhadinha para você. Vê se você não é um gerador de maldições. Vê se você não tem colocado baseado na força do teu braço. Vê se você não tem confiado em alguém muito mais do que tem confiado no Senhor. Porque, irmão, se alguém romper com você, você quer morrer. Peraí, que tipo de crente é você? Se o dinheiro faltou na tua mão, então você quer matar-se, porque o dinheiro acabou. O teu Deus é o dinheiro. O teu Deus é tua mulher, teu Deus é teu marido, teu Deus é teu filho. Teu Deus não é Deus. Então muitos de nós temos que olhar para nós e temos que reavaliar nossos pontos. Porque a palavra está dizendo, somos medidos por aquilo que nós apresentamos. Somos medidos por aquilo que plantamos. Então quando tu vê uma pessoa solitária, porque eu sou sozinha, porque eu não arrumo ninguém, ele tem um desespero. E sabe por que tem um desespero? Porque não tem obediência. Porque a Bíblia diz aqui, se você confiar no braço de outro homem ou no braço humano, você vai ser solitário. Você vai viver constrangido. Você vai beber água salgada no meio do deserto. É bíblico. Então, Deus está me provando. Deus não me olha, pastora. Não. Para de conversa fiada. Vamos entender a palavra de Deus. Vamos ter conhecimento bíblico das coisas que a palavra está dizendo aqui. Estamos solitários porque estamos caçando solidão. Porque ao invés de estarmos focados em Deus, estamos focando em pessoas. E é por isso que a tua vida não é liberta. É por isso que você ainda não está vivendo a bênção revelada. Por isso que você está vivendo debaixo de maldição. Sabe por que a tua vida financeira não acontece? Porque teu coração está no financeiro. Você não tem coragem de andar com Deus, confiar em Deus, devolver a Deus o que é de Deus, não. É sempre aquilo que te agrada. E se você vive o que te agrada é gerador de maldições. Deus diz assim, olha, eu esquadrinho o coração. E Deus vai lá e vai estar escrito, todos os pecados que nós carregamos estão escritos no nosso coração. E nós temos que ter a identificação disso, porque é por isso que nós não mudamos de vida. Por isso que nós não avançamos. Por isso que nós não evoluímos. Por isso que nós não crescemos. Por isso que a nossa vida está a gente sempre choramingando. Pastora, porque minha vida é uma vida... Não, irmão, deixa eu te falar. Você está vivendo debaixo de maldição por aquilo que você plantou. A Bíblia é muito clara aqui. Jeremias 17, irmão, vamos lá. E ainda vou mais. Vamos 17:1. Você que está acostumado, irmão, mudou tudo. Eu estou com outra Bíblia aberta aqui que vai pregar outro mistério. Mas o Senhor mandou abrir a boca aqui e pregar essa palavra. Amém? E eu peço a você que curta, compartilhe, porque hoje muitos demônios estão caindo por terra. Porque quando você é visitado com a verdade, principados e potestades são obrigados a bater em retirada. Certo ou errado? Tem demônios geracionais que estão sendo visitados aqui e se retirando da tua vida a descer ao mais profundo abismo, porque a palavra está sendo liberada sobre o teu entendimento intelectual. A tua palavra está sendo liberada, Senhor, sobre mentes humanas aqui. Nós não estamos pregando, irmão, bobagem. Estamos pregando a palavra pura, cristalina e genuína do Eterno. E se você crê, tu vai ver a glória de Deus chegar para você esta manhã aqui. Vamos lá. Jeremias 17. Já li isso aqui milhões de vezes, é uma palavra que eu guardo, irmãos. É uma palavra que eu guardo. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Ponto. Pastor, eu sou de altar, mas ora por mim que a minha vida é uma maldição. Desculpa, eu não vou perder meu tempo orando por você. Porque aqui tem pecado. E enquanto você não renunciar ao pecado, enquanto você não entender que o gerador de maldições são os seus pecados, aí eu vou chegar nos seus filhos.
Amém? Para quem não me conhece, fui eu que escrevi o livro Vencendo Raízes Hereditárias. Vamos lá. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Amém? Maldições hereditárias estão tocando os nossos filhos por conta dos nossos altares, por conta daquilo que nós não renunciamos como pecado. Amém? Eu tô cansada, bem-vinda, Néia. Eu tô cansada de fazer mapa geracional com vocês sobre raízes hereditárias. Talvez você carregue o homossexualismo porque teu pai era alcoólatra. O que tem a ver uma coisa com a outra? Conexão. Talvez o teu filho hoje, ele está envolvido com coisas ilícitas, porque você no passado, ou teu pai ou tua mãe, plantaram coisas ilícitas. Então, enquanto o pecado não for renunciado, a projeção do céu não chega para nós. Estamos inibidos de liberar orações, as orações não chegam. Ficamos quebrados, abatidos, debilitados, constrangidos, adoecidos e dizendo: Deus, por que o Senhor está permitindo que eu viva isso? Por que na minha vida a situação é desse jeito? Pecado escrito com ponteiras de ferro no nosso coração, nossos altares estão corrompidos. Por isso que muitos de vocês fazem parte de instituições religiosas, igrejas. Porque eu tenho cargo, eu tenho isso. Irmão, para com isso. Primeiro se liberta, se cura, cicatriza as feridas da tua alma, se levanta, porque enquanto tiver pecado não há libertação, enquanto não for identificado as plataformas demoníacas, você não sai dos alicerces satânicos, e por isso que você tem vivido uma vida de rejeição, uma vida de adoecimento, uma vida de miséria, uma vida de constrangimento. É ou não é assim? Então eu trouxe essa palavra essa manhã para você, irmãos. Eu ia pregar outra coisa, mas o Espírito Santo de Deus estava com essa palavra aberta, que eu gravei um vídeo. A irmã entrou aí falando uma coisa, acaba que Deus tomou a palavra e a direção desse ministério essa manhã. Enquanto você não entender que você é dependente emocional, você gera esse monte de corrente sobre o teu corpo, você não vai sair do lugar que você está. Sabe por que a tua vida financeira não floresce? Porque você está dependendo dos outros e não de Deus. Sabe por que as portas estão fechadas? Porque você só procura Deus em momentos de desespero. Bateu o desespero, você corre para Deus. Porque Deus tem que fazer na minha vida, porque Deus tem que cumprir na minha vida. Primeiro você precisa fazer para Deus. Primeiro você precisa olhar e dizer: Deus, aonde eu preciso mudar? Qual é a área da minha vida que eu estou deixando de cumprir o propósito? Qual é a área da minha vida que eu estou deixando de seguir os princípios? Qual é a área da minha vida que eu estou plantando errado? Você tem colocado uma situação na tua vida acima de Deus? Você tem colocado algo na tua vida acima do propósito da graça? Você tem colocado algo na tua vida acima dos desígnios de Deus? E é por isso que Satanás, ele tem tido autoridade no mundo espiritual para tocar em você e nas suas raízes. Ele tem tido legitimidade para tocar em você e nas suas raízes. Ele tem tido autoridade para tocar nos teus filhos, nas tuas finanças. Aí eu vou dizer algo para alguém que está aqui, que o Espírito Santo de Deus está mandando dizer. Você tem uma dívida e o teu coração está na dívida. Você fez a dívida, você plantou a dívida e hoje o teu coração está na dívida. Teu coração não está em Deus. Deus tem que resolver agora o teu problema e você ainda continua com o coração na dívida. Você não descansou no Senhor. O teu coração está no endividamento. Você está ali, porque eu estou endividado, porque eu vou para uma igreja, que eu vou para outra, que eu vou não sei para onde, eu vou no profeta tal, eu vou viver não sei o quê. E Deus está dizendo: enquanto você não confiar em mim e continuar confiando na força do teu braço, a situação não muda. E o pior, que você está trazendo maldição para a tua família. Posso ser profeta? Você está trazendo maldição para a tua família. Porque a tua família toda está sendo visitada com maldição financeira, porque você está com o coração no financeiro. Você não está com o coração no Senhor. O teu coração está no endividamento. O teu coração está naquilo que foi plantado errado.
E aí você está olhando e dizendo, ai Deus, eu vou procurar um ambiente para mim estar, porque não está resolvendo, porque você está inibindo a promessa de Deus de se cumprir. Porque está aqui, ó. Você está confiando mais naquilo que você pode fazer, naquilo que alguém pode fazer, do que naquilo que o teu Deus pode fazer. Então o meu convite para você hoje, essa manhã é: tire o coração dos problemas e põe em Deus. Pastor, irmãos, eu vou estar gravando muitos vídeos sobre maldições, sobre esse tipo de conteúdo, porque tem muita gente que precisa ser visitada por verdade. Tem muita gente que precisa ser visitado na verdade, na pureza do Espírito. Irmão, o baú tá liberado aí, tá? Tem muita gente que precisa ser visitado dentro do relacionamento com a intimidade com Deus. Nós temos que botar Deus em primeiro lugar. Você está gerando maldição para a tua família, que teu coração está no desespero. Você não entendeu que o que você está vivendo hoje é um tratamento de Deus. E enquanto, se você não lidar com esses demônios agora, lá na frente eles vão bater de novo na tua porta. Você tem que vencê-los através da obediência, através dos princípios, através do relacionamento com Deus, através da conectividade com o céu. É quando você diz: Deus, eu tiro o coração da dívida. Eu tiro o coração daquela pessoa que me maltrata. Eu tiro o coração disso, daquilo, mas eu vou botar meu coração em Ti. Eu vou confiar em Ti, porque o que tiver que acontecer, pronto. Eu estou pronto para viver os teus propósitos. Eu estou pronto para viver os teus desígnios. Eu estou pronto para viver a tua vontade. Eu não vou viver mais aquilo que quero, mas eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. E é necessário, irmãos, que a pastora venha aqui hoje, abrir a boca profética. Estava doente, tô doente. Estou falando, minha garganta tá ruim, estou sem respirar. Mas eu falei, não, eu tenho que ir lá pregar essa palavra. Eu ia pregar outra. O Espírito Santo de Deus abriu minha boca aqui agora e não deixou eu parar de falar sobre isso. Mas o que eu quero liberar para você hoje é o seguinte: nenhuma promessa vai chegar nas tuas mãos se você continuar confiando naquilo que você tem confiado, que é em você, que é nos outros, que é na porta, que é nisso, é naquilo. Você não vai, porque o propósito está bem claro aqui. Bendito é o homem que confia no Senhor. A bênção de Deus, ela vai começar a ser entregue para você quando você passar a confiar em Deus, quando você passar a colocar Ele em primeiro lugar, quando você passar a botar Ele no propósito de tudo. Deus, eu não estou enxergando, mas eu confio. Eu não estou nem entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor é o primeiro. É o Senhor que me falou, então eu tenho que viver baseado nas tuas promessas. Eu tenho que viver baseado nos teus desígnios. Eu tenho que viver baseado nas tuas circunstâncias. Aí o que vai chegar para você, irmãos? Quem pode me dizer? Quando você começa a agir dessa maneira, qual é a proposta de Deus para você? É a bênção. A bênção de Deus começa a se revelar para você. Você começa a ser abençoado. Aí nós vamos conectar com Abraão. Abraão setou uma bênção, porque Abraão se desconectou de Harã e foi para a terra que Deus ia mostrar confiança. Porque Deus não tem relação com nossos pecados, porque Deus já sabe que nós vamos pecar. Deus já sabe quem somos nós. Mas Deus tem relação com o arrependimento e a confiança. É quando nós colocamos o nosso coração em confiança em Deus e falamos: Deus, a partir de hoje, eu não tenho medo se eu perder esse emprego, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo se alguém tem que ir embora. Pode ir, vai com Deus. Sabe por quê? Porque minha confiança está no Senhor, não está em ninguém. Eu estou baseado naquilo que o Senhor tem para mim, não é o que os outros têm. É exatamente o que o Senhor tem prometido e projetado para mim. Tá entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Então hoje, se você chegou aqui se perguntando, né? Ai, porque eu estou andando com Deus. Não. Você pode até dar um dízimo, você pode até fazer parte da obra, mas andar com Deus é confiança. Andar com Deus é ser revestido de confiança, e aí eu serei alcançado pela bênção. Tá conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? Aí você vai basear-se em viver a promessa de bênção. Porque se ainda assim você é dizimista, mas põe um coração no patrão, se você é dizimista, põe um coração na patroa, no filho, no marido, só é feliz se o marido está com você. Irmão, desculpa. Você não está andando com Deus, você está andando com você mesmo. Você está andando na tua esperança, na tua confiança. Você não está caminhando com Deus. E hoje eu vim trazer essa palavra de vida para você. Amém, irmão? Se você
Crê. Se você crê, o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui hoje para você ser curado. O Espírito Santo de Deus trouxe você aqui hoje para ser liberto. O Espírito Santo de Deus. Bloqueia, por favor, aí, tá, irmãos? Ele está dizendo aí que aqui ele está vivendo um propósito de humilhação, que ele está sendo humilhado. Pode bloquear, tá? Obrigada. Quem comigo não se junta, não se espalha. Exatamente, Jaiane. Quando a pessoa entende que o primeiro princípio que ela tem que viver é ser liberta, as demais áreas serão abençoadas. Tá entendendo? Quando ela entende que o primeiro propósito é ela viver a libertação, aí as demais áreas serão visitadas pela bênção. Tá conseguindo compreender? Porque aí você vence os demônios que colocam medo, desespero, dores. Você começa a romper com a legitimidade demoníaca para viver a construção espiritual que o trono da glória de Deus tem para você. Amém? Quem aqui quer ser liberto? Quer colocar Jesus em primeiro lugar nessa manhã? Você quer colocar Jesus em primeiro lugar essa manhã? A partir de hoje, olha, você vai decidir. Não é emoção, tá? É decisão. Quando o medo vier, eu vou repreender porque eu decidi confiar em Deus. Quando alguém disser, eu não te quero mais, eu vou te mandar embora, amém. Eu não tenho trato contigo, eu tenho com Deus. Vai acontecer na minha vida o que Deus quiser. Amém? Se eu tiver que ir para qualquer lugar, se tiver que acontecer qualquer coisa, quem garante a minha casa é Deus. Será que tu tem peito para falar isso? A partir de hoje, você não vai depender mais de ninguém. Você vai dizer, claro que você vai respeitar as autoridades que você trabalha, o teu marido, a tua esposa. Não é sobre isso, irmãos. Respeito é respeito. Mas coração totalmente lançado aos pés do Senhor. Totalmente derramado aos pés do Senhor. Totalmente colocado aos pés do Senhor. Amém? E você vai tomar uma decisão a partir de hoje. Toda vez que o diabo falar, como é que vai ser? Eu confio em Deus. A minha confiança, a minha esperança está em Deus. Exatamente. Tudo é de Deus. A partir de hoje, você não confia mais em trabalho, você não confia em força de braço, você não confia mais em nada. Teu Deus é o primeiro. Amém? Mas se meu patrão me manda embora, Deus é fiel para abrir outra porta. Mas se a minha mulher se separar de mim, Deus é fiel para curar você primeiro e botar você onde Ele quer colocar você. Ele é fiel para cumprir na tua vida o que tem. Pastora, mas eu tô para perder meu imóvel. Irmãos, Deus é fiel para colocar outra porta nas tuas mãos. Não põe teu coração naquilo que você não pode resolver. Põe o coração primeiro em Deus. Deixa Deus liberar a bênção dele sobre a tua cabeça. Então, a partir de hoje, irmão, não existe mais emoção, é decisão. O teu primeiro foco é libertação. Amém? Você vai buscar a tua libertação espiritual e vai deixar o eterno trabalhar e operar na sua vida. Amém? Coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você. Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Tem 109 pessoas nessa live hoje ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. Estão aqui querendo mais de ti. Estão aqui querendo ser revelados pela tua palavra. Senhor, visita o coração dessas pessoas. Elas estão determinadas a confiarem em ti e tirarem a dependência emocional dos homens, do seu próprio pensamento, do seu próprio entendimento e das suas próprias atitudes. Então, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, planta essas pessoas junto ao ribeiro de águas vivas. Tira essas pessoas do foco satânico. Que principados e potestades caiam por terra. Espíritos imundos que estavam se alimentando da dependência, do medo, da falta de confiança. Vocês têm que soltar agora o que é dessas pessoas.
Porque elas decidiram confiar, não baseado em sentimentos, mas baseado em decisões. Então, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vocês sejam libertos, curados, validados e transformados, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem recebe esta palavra desta manhã, irmãos? Quem recebe esta palavra? Olhe bem. O diabo vai falar com você. Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Ai, como é que vai ser daqui para frente? Ele vai tentar trazer de volta para o teu corpo aquilo que você já está acostumado a viver. A dependência corpórea. Porque há vários movimentos de libertação, tá? Há movimentos da libertação mental, emocional e carnal. Porque você pode estar com o coração em Deus e o diabo vai trazer ao teu corpo uma sensação. De você que cheirava pó, vai voltar a sentir a sensação de cheirar o pó. De você que vivia na mentira, vai ser levado a contar uma mentira. Então você tem que renunciar a isso. Você tem que dizer, diabo, o meu corpo é templo. E se o meu corpo é templo, o meu corpo é usado para o bem, não para o mal. Eu não vou deixar mais vocês tocarem no meu corpo. É claro que o diabo vai à noite tocar você sexualmente, você que era viciado em pornografia. Como assim, pastor? É claro, você que vivia na pederastia, você que era viciado em pornografia, você que ficava olhando pornografia, você que transava com um, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. É claro que o diabo vai tocar teu corpo intimamente. E ali tem uma brecha. Você vai ter que aprender a renunciar ao diabo. Você vai ter que começar, Satanás, no meu corpo eu não te aceito, eu te rejeito. Eu renuncio todas as vezes que você usou o meu corpo. Você vai ter que começar a renunciar à carne, o espírito, os sentimentos. Você vai ter que começar a renunciar tudo, todo o tempo, à base de decisão, não à base de emoção. Ai, mas eu senti. Então é porque você não entendeu nada. Tomar decisões é sair do sentimento, é dizer, eu vou cumprir as coisas que tem que ser cumpridas diante de Deus. Eu vou andar de acordo com os desígnios de Deus. Eu vou andar de acordo com a graça de Deus. Eu vou andar baseado no propósito do trono da graça de Deus. Independente de qualquer coisa. Amém? Você que é dependente da comida. Come igual um desesperado, uma desesperada para acabar com a ansiedade. Você precisa se libertar da ansiedade. Você precisa renunciar à comida. Você precisa começar a dizer, eu vou renunciar à comida, eu não vou ficar me maltratando, me maldizendo. Você que é dependente dos outros. Amém? Fica ligando para a pessoa te humilhando e você ligando. Tá na hora de você tomar vergonha na cara. Decidir. Eu decido que a partir de hoje eu vou me dar o alto valor. Amém? Através do Espírito Santo, através do relacionamento com o Espírito Santo, através da condição que o Espírito Santo de Deus tem projetado e preparado para mim. Amém, irmãos? Quem recebe esta palavra, a partir de hoje você vai se valorizar como templo, amém, do Espírito Santo. Você é templo, então você tem que se dar o alto valor espiritual. Parar de carregar dependência, parar de ficar se humilhando. Não. Vai pro joelho e ora. Fala, Deus, eu abro mão de toda frequência carnal para viver a frequência espiritual que o Senhor tem projetado para mim. Irmãos, amanhã eu estarei às 8 da manhã, tá? Eu vou dar de manhã com princípios, tá? 8 horas da manhã, tá? Então você que acompanha a gente, gosta do conteúdo, tá? Amanhã, 8 horas da manhã, nós estaremos juntos aqui para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido, tá bom? Batemos 150k. Obrigado a todos que contribuíram, que curtiram, compartilharam. Que vocês sejam bênção, amém? Sejam plantados em ribeiros de águas vivas. Beijo grande. Tchau, tchau. Até amanhã de manhã, tá? Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.